Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o cantor e pastor Robson, o adorador. A partir de agora, dentro da programação, você fica muito bem acompanhado. É o programa Sertanejo Evangélico. É um programa que traz para você louvores antigos, sabe? Aqueles louvores que saíram lá do fundo do baú. Louvores que até mesmo muitas pessoas não conhece, mas vai conhecer agora. Como, por exemplo, o cantor Otoniel Eziel canta bonito um louvor que traz por título Desejo Missionário. Do anelo que há em minha alma é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo àqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo àqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Você ouviu aí Otoniel Eziel, grandes cantores, né? Cantou a música bonita Desejo Missionário. Você vai ouvir muito mais louvores aqui, assim, igual esses aí, né? Tem pessoas que não conhecem esses louvores. Esses louvores são os louvores muito antigos, que fez parte muitos, né? Das Assembleias de Deus, das igrejas que começaram há muitos anos atrás. E esses cantores também são alguns dos primeiros cantores que começaram a cantar no Brasil. Como, por exemplo, vamos aqui, uma dupla muito abençoada, que essa dupla canta já há muitos anos. Eu não sei por onde está essa dupla, né? Mas vamos ouvir. Dupla Deus e Amor com o louvor O Semeador.
Você está e deve continuar ouvindo o programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o Adorador. E no capítulo 16 de Marcos, o verso 15 me chamou a atenção. Jesus mandando ir por todo o mundo, anunciar a grande salvação. Quem nele for batizado terá em Cristo justificação, mas quem não crer será condenado pela dureza do seu coração. Jesus mandou e eu vou pelas aldeias, nos hospitais e na detenção. A Bíblia aberta falando de Cristo, pregar o Evangelho é nossa obrigação. Saber aproveitar o tempo e semear a santa semente. Se ela cai na beira da estrada, as aves comem enganando a gente. Algumas caem nos espinheiros, nos pedregais não vão germinar, mas se caírem em boa terra darão muito fruto e Deus confirmará. E no capítulo 13 de Mateus, Jesus nos ensina, vamos escutar, sobre a parábola da semente. Quem plantar na terra no céu colherá. Você plantando logo vem a chuva e a semente começa a brotar. E quando chega o tempo da colheita, Deus manda o anjo para vir ceifar. O trigo põe em seu celeiro e o joio é para queimar. Jesus falou, muitos são chamados, mas serão bem poucos que vão se salvar. O crente tem que ser obediente, ter a sua vida em santificação. Frutos e frutos a Senhor 60, o que seja 30, mais em oração. Você acabou de ouvir a dupla Deus e Amor, cantou bonito, né? O Semeador, louvor bonito, né? Maravilhoso esse louvor. Vamos agora com o cantor Jair Pires, também que é um grande cantor que canta há muitos anos, né? Louva o nome do Senhor Jesus, usa sua voz para glorificar o nome do Senhor. Com vocês, Jair Pires, vem já! Programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o Adorador. Jesus, me cubra com teu sangue. Te peço, venhas me ajudar. Venhas logo, por favor, e me escondas onde o mal não possa me encontrar. Vem, 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 vem já. Vem, 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 vem já. Jesus, teu
sangue é precioso, pra mim é de real valor. Com ele nos remistes do pecado, por ele eu afasto o tentador. Vem, 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 vem já. Vem, 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 vem já. Jesus, me cubra com teu sangue. Te peço, venhas me ajudar. Venhas logo, por favor, e me escondas onde o mal não possa me encontrar. Jesus, teu sangue é precioso, para mim é de real valor. Com ele nos remistes do pecado, por ele eu afasto o tentador. Vem, 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 vem já. Vem, 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 vem já. Meus amigos, acabamos de ouvir o cantor Jair Pires, cantor bonito aqui dentro da programação. Vamos agora com o louvor de viola, né? A programação também tem os louvores também de viola, que é um louvor marcante, né? Uns louvores antigos de viola, de violão. Tem uma dupla muito abençoada, também muito antiga, com vários LPs gravados. Com vocês, então, a dupla Arlindo e Antenor cantando o louvor Perdoe o Seu Irmão. Você está e deve continuar ouvindo o programa Sertanejo Evangélico. O amor é o primeiro mandamento da lei do meu Senhor. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. O que não pode é faltar o amor. Quem ama, perdoa. Perdoe o teu próximo irmão. Nesse mundo todos erram. Perdoe o teu próximo irmão. Primeiro amor é Cristo em nossa vida. Sem Ele nada tem valor. A vida sem amor não tem sentido. O homem sem Cristo é um morto. Quem ama, perdoa. Perdoe o teu próximo irmão. Neste mundo todos erram. Perdoe o teu próximo irmão. Jesus também quer salvar a tua alma, por ti sofreu a mais profunda dor. Volte depressa, volte correndo, venha abraçar o teu primeiro amor. Quem ama,
louvor não para, você ouviu aí Arlindo Antenor, que coisa boa, né? Ouviu uma viola bem tocada. Mas eu quero ouvir também aqui uma dupla que tem muito tempo que eu não ouço. Você vai matar a saudade deles agora. Sabe o que eu tô falando? Mineiro e Mineirinho, canta bonito! Se você gosta da programação, compartilhe aos amigos. Programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o adorador. Que prazer que eu sinto em minha alma, meu coração transborda de alegria. A comunhão e o amor que eu sinto agora, quando eu estava lá no mundo eu não sentia. Eu procurava essa tal felicidade, mas ela estava com Jesus, eu não sabia. Ouvi falar desse grande amor de Deus, sem esperar eu encontrei com ele um dia. Perambulando pelas ruas da cidade, desiludido, sem ter paz no coração, amargurado muitas vezes eu chorava, distanciado de Deus e seu perdão. Eu não sabia que a minha alma anelava e almejava esta grande salvação. E pela rua dos boletos que eu ganhava, eu amassava e jogava pelo chão. A minha vida era cheia de tormento, não tinha paz e alegria em meu ser. Ainda mais para aumentar meu sofrimento, a dor na alma completava meu sofrer. Eu já estava dominado pelos vícios, o inimigo tinha posto na prisão, mas Jesus Cristo com o amor divinal me socorreu e me deu a libertação. Vou triunfando nesta jornada gloriosa, e Jesus Cristo preparou pra mim um dia a salvação que a mim foi revelada. Da minha parte sei que eu não merecia, eu era um ébrio muito amigo deste mundo, seguindo errante naqueles caminhos meus. Mas Jesus Cristo transformou a minha vida, e hoje eu canto hinos de louvor a Deus. Meus amigos, é desse jeito mesmo, né? Os cantores mineiros e mineirinhos estão falando a pura verdade, né? Quando a pessoa não tem Jesus, a pessoa realmente fica cabisbaixa, sem direção, né? Mas é preciso entregar a vida para Jesus, né? Tem que entregar a vida para Jesus, tem que deixar Jesus guiar o seu caminho, guiar a sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa abrir o coração, você precisa abrir o coração, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele fará pela sua vida. Deposite a sua confiança em Jesus, meu amigo. Acredita nele, porque somente ele pode abençoar a sua vida. Vamos de mais um louvor e daqui a pouco eu volto. Este é o programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o adorador. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar.
ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo um morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu canto um hino de louvor, Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para eu passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu já está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o adorador. Eita, programaço abençoado, o programa Sertanejo Evangélico é uma bênção. Você tá gostando? Se você estiver gostando, compartilha, manda para os seus amigos, compartilha no Facebook, em todas as plataformas digitais. Ajuda a gente a levar a palavra de Deus. Vamos ouvir agora a dupla Zezinho e Licinha. Vai orando por nós. Canta. Neste mundo de horror, mas por meio das orações tenho paz com meu Senhor. Vai orando, irmãos, por nós. Vai orando, irmãos, por nós, pedindo a Deus que nos guarde e abençoe a todos nós. Estava na prisão pela causa do Senhor, mas por meio das orações veio
chuva cair, mas por meio das orações Deus não pôde resistir. Vai orando, irmãos, por nós. Vai orando, irmãos, por nós, pedindo a Deus que nos guarde e abençoe a todos nós. Muito obrigado a você que está aqui nesta programação aqui, ouvindo aqui com a gente, né? Está compartilhando, curtindo, né? Você sabe que também eu sou cantor e gosto de louvar a Deus. Então vamos ouvir então uma música do meu repertório com você, cantor Robson Adorador, pastor amigo. Este é o programa Sertanejo Evangélico. Apresentação, pastor Robson, o adorador. Pastor, por favor me diga agora se o Senhor jejua e ora pela minha vida. Tenho passado dias de tormento, tenho vivido sofrimento nesta minha caminhada. Às vezes paro para meditar e começo a me lembrar quando eu tinha Jesus. Tudo era bom, minha vida era assim. Tinha muitos problemas, mas Jesus estava ali. Tudo era bom, minha vida era assim. Tinha muitos problemas, mas Jesus estava ali. Pastor querido, quero saber se eu posso contar contigo. Pastor querido, seja meu amigo. Pastor querido, quero saber se eu posso contar contigo. Pastor querido, seja meu amigo. Às vezes paro para meditar e começo a me lembrar quando eu tinha Jesus. Tudo era bom, minha vida era assim. Tinha muitos problemas, mas Jesus estava ali. Tudo era bom, minha vida era assim. Tinha muitos problemas, mas Jesus estava ali. Pastor querido, quero saber se eu posso contar contigo. Pastor querido, seja meu amigo. Pastor querido, quero saber se eu posso contar contigo. Pastor querido, seja meu amigo. Olha, pastor, eu tenho vivido uma vida muito triste depois que eu abandonei Jesus.
Eu preciso da sua ajuda, pastor. Me diga se eu posso contar contigo. Filho, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou orar por você, para você se erguer. Filho, conte comigo. Pode contar comigo, oh irmão querido. Vou orar por você, pra você se erguer. Pode contar comigo, oh irmão querido. Vou orar por você, pra você se erguer. Vou orar por você, pra você se erguer. Vou orar por você, pra você se erguer. É isso aí, essa música é muito bonita, né? Pastor amigo, tantas pessoas que se encontram afastados do caminho do Senhor Jesus estão precisando de uma mão amiga para que eles venham voltar para o caminho de Deus. E esta é, né, a nossa responsabilidade de estar levando a palavra de Deus a esta pessoa que se encontra afastada. Então, meu amigo, minha amiga, você que se encontra afastado do caminho do Senhor, volte enquanto é tempo. O Senhor te espera de braços abertos, tá bom? Vamos de mais louvor. Vamos com este louvor e daqui a pouco eu tô de volta. Amanhã parei a alma e o chão, com fé eu sigo na direção. Palavra abençoada ilumina o ser. Pastor Robson vem nos fortalecer. A oração acalma o coração. Louvor que nasce em cada canção. A voz que guia no escuro a brilhar. Deus presente em cada olhar. Despertar para um novo amanhecer. Esperança que nunca vai se perder. No amor divino quero sempre crer. Abençoado eu vou renascer. Ouça a palavra que faz transbordar, fonte de vida, amor a guiar. Pastor Robson, mensageiro do bem, com Deus jamais andemos além. O céu se abre, a graça desce, o coração canta e agradece. A luz divina não tem fim, com fé em Deus tudo é assim. Despertar para um novo amanhecer. Esperança que nunca vai se perder. No amor divino quero sempre crer. Abençoado eu vou renascer. Ouça a palavra que faz transbordar, fonte de vida, amor a guiar. Pastor Robson, mensageiro do bem, com Deus jamais andaremos além. O céu se abre, a graça desce, o coração canta e agradece. A luz divina não tem fim, com fé em Deus tudo é assim.
despertar para um novo amanhecer, esperança que nunca vai se perder. No amor divino quero sempre crer, abençoado eu vou renascer. Programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o adorador. Sua vida alegre cantando, e tenho prazer em Cristo anunciar. Ele desceu lá da sua glória com amor profundo para nos salvar. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e não há outro em seu lugar. Ele faz parte da Trindade Santa, é o Salvador de quem o aceitar. Cristo é a rosa de Sarão, que está no jardim para todos apanhar. Ele é também o lírio dos vales, e do seu perfume está repleto o ar. Ele é a fonte da água viva, para os sedentos se saciar. E tem poder para curar enfermos, a força da morte pode derrotar. Cristo é o orvalho da madrugada, também a brisa suave a soprar. É a brilhante estrela da manhã que ilumina o nosso caminhar. É o Deus forte, todo-poderoso, o conselheiro, príncipe da paz. O nosso Cristo é tudo para todos, Ele é o leão da tribo de Judá. Você ouviu aí a dupla Deus é Amor, cantou bonito aqui dentro da programação. Agora vamos à palavra de Deus e daqui a pouco eu volto com mais louvores, hein? Mateus capítulo 8, está escrito assim, dessa maneira, preste atenção. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Versículo 3. E Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Só até aí. Querido amigo, irmão em Cristo Jesus, nós encontramos aqui a palavra de Deus falando para nós que quando Jesus estava descendo do monte, veio a ele uma grande multidão. E aquela multidão que veio até Jesus, em meio àquela multidão, o versículo 2 diz que e eis que veio um homem, ou seja, entre aquela multidão veio correndo um homem leproso e adorou Jesus dizendo, Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Aquele homem leproso veio, olha só, veio e adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Quando aquele homem chega, eu vejo aqui algumas coisas que aquele homem fala que me deixa muito feliz.
Porque aquele homem foi muito feliz em suas palavras, dizendo, quando ele chega perto, ele adora o Senhor primeiro. Ele adora o Senhor dizendo, Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. E quando ele chama Jesus de Senhor, parece que eu vejo aqui que ele se coloca em condição de servo, porque ninguém chama ninguém de Senhor sem ter condição de ser um servo. Ele se faz ser um servo na palavra quando ele diz Senhor. E ele diz também aqui que é interessante aqui, se quiserdes, pode tornar-me limpo, ou seja, ele reconhece que quem está diante dele pode fazer algo por ele. E isso muitas das vezes falta na nossa vida, para com a nossa vida, para com Deus. É a confiança, às vezes a falta de confiança de saber que Ele pode. É o que nós temos que ter na nossa vida pelo motivo das coisas que acontecem em nossa vida. Muitas das vezes, a gente acaba esquecendo, e pelo motivo dos problemas que acontecem em nossa vida, nós acabamos colocando muitas das vezes o nosso problema grande e o nosso Deus pequeno. Mas eu convido você, neste momento, a colocar o seu problema pequeno e colocar o seu Deus grande para poder resolver todos os nossos problemas. Aquele homem, ele disse, eu sei que o Senhor pode. Nós temos que confiar e acreditar que quem é que pode fazer alguma coisa pela gente? Quem é que pode resolver a nossa situação? E quando Jesus ouve essas palavras, a palavra diz que no versículo 3 aqui fala, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo que Jesus tocou, ele ficou purificado da lepra. Porque ele dizia que somente Jesus poderia resolver o seu problema. Não adianta ficar cocheando em dois pensamentos e trabalhar com será ou talvez. Quando se trata de Deus, nós temos que ter certeza. Eu creio na minha vitória. Eu creio na minha bênção. Ainda que parece que demora, parece aos nossos olhares materiais, parece que as coisas demoram, né? Mas não é não. Deus me desperta agora em meu coração, dizendo para mim, para falar para você e falando comigo também, que tudo chega na hora certa. Tudo tem hora certa de chegar. Aquele homem estava leproso há muito tempo, mas chegou a hora certa. E quando a hora certa chegar, nós temos que aproveitar a oportunidade por esta hora certa, ou seja, aproveitar a oportunidade na hora certa. E eu profetizo nesse momento, no nome de Jesus, que a oportunidade para a minha vida vem. Para a sua vida, vem. Você diz amém aí. Aquilo que você quer, aquilo que você almeja receber, aquilo que você tanto almeja receber, não está demorando e não está tardando, mas sim, tem hora certa de chegar, tem momento certo de chegar, tem dia certo de chegar. E quando chegar, agarra a oportunidade em nome de Jesus. Diga amém aí. Confie e tome posse dessa vitória. Diga aí, eu creio, porque eu creio. Às vezes acontecem problemas na nossa vida, coisas que acontecem, que faz a gente esquecer do poder desse Deus. Faz a gente, por um momento, esquecer o que Deus pode fazer. Aquele homem
num período de sofrimento, de dor, sendo leproso, passando mal, doente, nesse período, ele reconheceu que só o Senhor pode. Ainda disse, se o Senhor quiser. Às vezes a gente quer, mas ele não quer. Às vezes a gente não quer, mas ele quer. Quando ele quer, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz. É o querer dele que manda. E nós queremos muitas das vezes colocar o nosso querer, a nossa própria vontade. Não, tem que ser na hora que eu quero. Tem que ser na hora que eu almejo receber. Tem que ser hoje, Deus tem que fazer agora. Mas tem uma hora certa de chegar, meu amigo, minha amiga. Vai chegar na sua vida, diga aí eu creio, diga amém. Tome posse dessa vitória, que eu tomo posse aqui também, ó. Para mim. A hora certa, Deus vai agir e vai te dar vitória. Louvo a Deus de minha alma. Você está e deve continuar ouvindo o programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o adorador. Você acabou de ouvir uma belíssima mensagem, né? A palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Agora vamos com mais um louvor e daqui a pouco eu estou de volta. Vejo no meio da igreja anjos passeando. Em suas mãos levam tochas para acender a fogueira e vão derramando por todo lugar o poder de Deus, enchendo nossos corações de labaredas de fogo. Não deixe apagar esta chama de fogo ardente que invade o interior de todos os crentes, e todo pecado agora ele está queimando. Também a nossa alma está purificando. Sinta o Espírito Santo se manifestando. Ele gemendo intercede nossas orações a Deus. Peça com fé e fervor pra você receber o poder que hoje é derramado lá dos altos céus, dos céus. Não deixe apagar esta chama de fogo ardente que invade o interior de todos os
partir de agora, você acompanha o quadro Quem era eu? Minha vida no passado era triste, só tinha desilusões, só pensava em chorar. Caminhava numa estrada muito larga. Todo ser humano um dia precisa de um socorro espiritual. E eu e a minha família aprendemos que se precisássemos de um milagre, oh Lord, oh não, deveríamos matar animais, jogar nas encruzilhadas, colocar despachos, oh não, não, não. Eu aprendi assim, a minha família aprendeu assim, e desde o dia em que eu nasci eu aprendi assim. Acredito que a minha mãe desde o dia em que nasceu também aprendeu assim. Mas só que chega um dia na vida do ser humano que ele nasce de novo, aleluia. Ele nasce de novo e começa a aprender com Deus, começa a aprender com o Senhor. A gente observa que essas coisas não levam a gente para lugar nenhum. Oh Lord, nós crescemos assim. Existia uma árvore lá no quintal da nossa casa que se chama Arouco. Quando éramos crianças ouvíamos esta árvore assobiar às vezes a noite inteira. A nossa casa era feita de barro. E um dia meu pai derrubou a casa de barro para construir de bloco. E dentro das paredes nós encontramos objetos. Encontramos ossos. Oh não, Lord, oh, oh. Aquela casa outrora eu acredito que era um centro de macumba, uma casa de candomblé. E eu cresci assim, nós crescemos assim. Atormentados, eu e as minhas irmãs. Víamos coisas, oh não. E eu cresci num ambiente assim. A minha família sofreu tanto, mas eu acredito que agora que eu sou evangélico, aleluia, agora que Jesus entrou na minha vida, por intermédio da minha vida ele também entrou na minha casa, aleluia, e vai salvar os meus. Oh Lord, oh Lord, oh não, não, não. Eu cresci assim. Com 18 anos eu comprei um violão e ingressei na minha primeira banda. E ali naquela minha primeira banda, o cidadão começou a me falar de Cristo. Só que essa conversa de Jesus é uma conversa chata para quem não quer realmente intimidade com Deus. Você vê que você fala de Deus, todo mundo aceita. Você fala de tantas coisas. As pessoas acreditam em copo d'água, as pessoas acreditam em tantas coisas. Mas quando fala de Cristo, as pessoas se sentem ofendidas. Você quer ver uma coisa? Diga assim para uma pessoa que não é evangélica: Deus te abençoe. Ela nunca vai dizer amém. Ela sempre vai dizer para você: Deus te abençoe também. Porque na verdade ela está se sentindo agredida. Está achando que você está dizendo que você tem Deus e ela não tem Deus. Aleluia. Porque normalmente é assim. Quando se fala de Jesus, as pessoas não querem saber. As pessoas escarnecem. Quantas e quantas vezes eu tenho que ouvir até hoje que eu não sou crente coisa nenhuma, que eu sou falso crente, que eu não me converti coisa nenhuma. Mas o que eu mais glorifico a Deus é que independente do que digam a meu e ao seu respeito, há um lugar para nós preparado lá no céu, lá na glória. Há um lugar para nós. Fala para teu irmão: há um lugar lá no céu preparado para você, meu irmão. E eu profetizo em nome de Jesus que você e a tua casa servirão ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi assim. Aquele cidadão me falava de Jesus, mas entrava por um lado, saía pelo outro. Eu não queria saber. Eu não queria dar ouvidos. A conversa era chata. Aleluia. Eu achava que eu sabia o que eu queria. Achava que as minhas próprias convicções estavam me levando para os lugares corretos. Mas o tempo então passou. Veio a segunda banda, a banda Terceiro Mundo. Saí da banda Terceiro Mundo, fui para a banda Cão de Raça, que tem como cantor Edson Gomes. Fiquei 4 anos tocando contrabaixo nesta banda. E nessa banda às vezes se lia-se um versículo
Edson Gomes, ele gostava, ele sempre falava muito do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. Abríamos a Bíblia, líamos um versículo. Só que depois que líamos um versículo, depois se abria uma garrafa de conhaque e começávamos a beber. Aleluia. Quando se lia o versículo, eu até não entendi. Eu digo, por quê? Por que essa coisa toda, se depois a gente vai beber, se depois a gente vai, às vezes até eu particularmente iria me drogar, que eu comecei a fumar maconha ainda na banda Cão de Raça. Não foi a banda Cão de Raça que me deu maconha. Eu comecei a usar maconha na banda Cão de Raça. Saí da banda Cão de Raça, banda Lodum. Primeira viagem, Buenos Aires, aleluia. E ali no aeroporto, me deram um violão e eu mostrei essa música, o I Miss Her, o melô do Pom Pom Pom, que hoje é muito mais conhecida no meio do povo de Deus como Eu Sou de Jesus. E ali eu gravei esta canção. Voltei de Buenos Aires, fui para os Estados Unidos, onde fiquei ali aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês. E eu me lembro muito bem que quando eu estava com a minha viagem marcada para os Estados Unidos, o meu pai me recordava esta semana, eu tive uma espécie de pneumonia, tuberculose, eu não sei. Eu só sei que eu usava muita droga e acabei ficando doente. Eu ali de cama no meu quarto, fiquei ali acho que mais de 24 horas sem levantar daquela cama. E a minha família sem saber o que estava acontecendo, eu em cima, lá no quarto, eu morava num quartinho em cima, no primeiro andar. E ali quando me levaram para o médico disse, olha, se não internar morre, mas a viagem estava marcada. E eu ali peguei os remédios, entrei no avião, irmãos, a coisa era tão séria, que eu entrei no avião sentindo dores terríveis do pulmão. Eu disse, eu vou morrer aqui nesse avião. Por incrível que pareça, a única posição que a dor passava era quando eu ajoelhava na cadeira. Eu ajoelhava no chão e debruçava na cadeira do avião, de tanta dor que eu estava sentindo. Quando eu caía de joelhos, a dor passava. Eu fui daqui do Brasil até a Europa praticamente de joelhos para poder suportar aquela dor. Cheguei na Europa tomando os remédios, comecei a melhorar, voltei. Depois fui para os Estados Unidos. Europa novamente, eu fui 2 vezes na Europa, fui para os Estados Unidos, eu rodei esse Brasil inteiro, comecei a ganhar dinheiro, fiquei famoso, a música estourou, a música ficou nas paradas aí do Brasil inteiro, todo mundo cantando a canção. Só que a mesma mão que me aplaudia ali dentro era a mesma que me humilhava. Os mesmos que me levaram para o exterior eram os mesmos que me pisavam. E eu não podia contar isso pra ninguém. Eu não podia dividir com ninguém. Tinha que suportar calado as humilhações. Afinal de contas, eu estava fazendo parte de uma banda famosa. Eu estava fazendo parte de uma banda que todo mundo conhecia. E me prendia naquilo. Eu dizia, não vale a pena ser pisado, vale a pena ser humilhado para poder fazer parte desta banda. Mas depois eu descobri, irmãos, que vale a pena se prostrar diante do Deus vivo, o autor e o consumador da nossa fé. Porque sim, Ele sim é que tem vitória para mim e para você. Foi assim. A gente sofre muito. Você liga a sua televisão, talvez você ache que são mil maravilhas. Existe uma pessoa lá na banda Lodum que tem o mesmo nome que o meu. É muito mais antigo que eu na banda. E tem pessoas que pensam que foi ele que se converteu ao invés de mim. E tem pessoas que vão lá no Pelourinho procurar ele. Estávamos no Pelourinho essa semana, gravando algumas imagens. E eu fui tão agredido naquele lugar. Ele me disse coisas tão duras, tão chatas. E eu segurei ali os ânimos e disse, olha, Jesus tem um plano na tua vida. E ele deu 2 palavrões, mandou Jesus para não sei aonde. Eu disse, meu Deus, o que é isso? É assim, evangelizar no Pelourinho, é assim. Vocês têm que estar abertos, aleluia, para ser pisado, para ser humilhado, para que as pessoas te atirem pedras. As pessoas me param na rua e perguntam, Lázaro, você tem evangelizado as pessoas do Pelourinho? Eu tenho tentado. Eu vou lá, falo de Jesus, mas a luta é muito grande. Às vezes eu chego em casa batido, triste, não conto para ninguém. Mas aí o Espírito Santo vem e brada no meu coração, Lázaro, apenas pregue, porque quem faz a obra sou eu, aleluia. Apenas pregue, porque quem faz a obra é o meu Espírito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Filha, eu quero tanto só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu.
dia eu cansei disso tudo. Era bom ser aplaudido. Era bom ouvir as pessoas gritando meu nome. Era bom. Mas não era bom o preço que eu pagava para ter tudo isso. Não era bom. Não era bom. Oh Lord. E aconteceram algumas coisas. Algumas brigas por causa de inveja. Um dia eu tomei uma cotovelada no estômago quando estava indo para o microfone cantar em uma cidade chamada Amsterdã, capital da Holanda. Às vezes nos agredíamos por causa de inveja, de brincadeiras sem graças. Às vezes o telefone tocava e alguém dizia vai ter viagem, e meu coração pesava. Eu sabia que iria ser aplaudido, mas também sabia que iria ser pisado. Eu sabia. Eu sabia que as pessoas iriam gostar da música, mas eu sabia que ia ser muito humilhado também. E meu coração pesava. Oh Deus. Até que um belo dia, voltando de umas dessas viagens, eu resolvi sair da banda. Houve uma briga entre mim e um outro cantor da banda. Acabamos trocando socos e pontapés ali no aeroporto. Eu resolvi sair do grupo. E fora da banda, viciado em drogas, o dinheiro acabou rapidinho. A cocaína levou tudo, tudo que eu ganhei, tudo que eu juntei. Meu Deus, o diabo levou tudo, tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei. Oh Lord, no. Oh Lord, no. Oh no, no, no. Oh Lord. Oh no, no. No, no. No, no. Eu saí da banda, viciado em drogas. Perdi meu dinheiro todo. Perdi tudo. A minha família descobriu que eu estava viciado em drogas. E eu tive que sair de casa. Aí a gente fala uma coisa dessa e diz, poxa, coitado do irmão Lázaro. Coitado do meu irmão. Só quem tem um filho drogado sabe o que é isso. Só quem tem uma pessoa dentro de casa sabe o pesadelo que é conviver com alguém que usa drogas. Eu tive que sair de casa não é porque meus pais fossem ruins, não. É porque eu me tornei uma pessoa insuportável de se conviver. O meu pai era assim. Eu fazendo o primário, meu pai ia na escola, minha mãe ia na escola. Eu fiz o ginásio, meu pai estava ali na escola, minha mãe ia na escola. Eu fiz o segundo grau, a mesma coisa. Servi o exército, tá lá o meu pai. O meu primeiro instrumento, eu resolvi ser músico. Imagina um pai que investe no filho nos estudos a vida inteira. Você faz primeiro grau, segundo grau, tá ali prestes a fazer uma faculdade. De repente você joga tudo pra cima e resolve ser músico. E o que é pior, eu tinha um emprego público. Eu era funcionário público, fiquei 15 anos trabalhando no estado, na UNEB. Joguei tudo pra cima pra ser músico. Imagina a cabeça das pessoas que você convive. E de repente alguém resolve acreditar nos teus sonhos. A minha família acredita nos meus sonhos. O meu pai investe, pega ali o dinheiro das compras, praticamente bota o dinheiro na minha mão. Vai lá, compra teu seu instrumento. E depois que eu fiz sucesso, virei as costas para minha família. Tem pessoas que não suportam isso. Oh não. E agora depois de evangélico, meditando em todas essas coisas, lembrando que meu pai era uma pessoa enferma. Meu pai andava muito doente. Eu me lembro, eu criança, carnaval, meu pai na UTI de um hospital e a gente lá. E depois quando a gente faz sucesso, a gente vira as costas.
É isso aí, meus irmãos, vocês acabaram de acompanhar um testemunho maravilhoso, vale a pena, né, lembrar de novo, o testemunho do saudoso irmão Lázaro, grande irmão Lázaro, né? O saudoso irmão Lázaro que passou por esta terra, teve várias experiências com Deus e foi uma bênção na mão de Deus, né? E esse testemunho vale muito a pena a gente ouvir, porque realmente edifica a nossa fé. E neste momento a gente encerra aqui esta programação. Peço a você que compartilha, se inscreva no canal, envia para as pessoas, né, os seus amigos, para todos, para que eles venham ouvir uma belíssima música evangélica e possam também ouvir a palavra de Deus. Esse é o programa sertanejo, né? É o programa sertanejo evangélico que fica por aqui. Quem se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Robson, o adorador. Fique com Deus. Tchau, pessoal. A TV Hall Vídeo Brasil apresentou programa Sertanejo Evangélico. Apresentação: Pastor Robson, o adorador. Viola que eu repico só para o meu Deus adorar. Viola, não há quem possa louvar bonito como você. Viola, em tuas notas sinto de Deus o grande poder. Louva, viola.